por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos. Olá, você está ouvindo o Investidor em Foco desta terça-feira, dia 15 de setembro. Bem-vindas, bem-vindos ao episódio de hoje, que a gente vai falar da Divina Comédia, mas não é a de Dante, não, é a do planejamento financeiro. Segura aí que esse é o tema da aula com o professor Martim Iglesias de hoje. Lucas, está preparado para sua primeira aula com o professor? Vamos lá, tô ansioso aí por essa aula. Boa, antes disso a gente faz um giro pelos mercados, mais um dia que começa positivo para a Bolsa do Brasil e também para as bolsas dos Estados Unidos, por causa da expectativa quanto às decisões de política monetária nos dois países. E tem outras decisões que vão ser desenhadas em outras regiões também, mas começou hoje tanto a reunião do Federal Reserve e também a reunião do Copom. Amanhã a gente deve saber como ficarão as taxas de juros por aqui e pelos Estados Unidos, né, Lucas? Muito bem, é exatamente isso. Então, começam as reuniões, começam todas as discussões. Amanhã a gente vai saber a decisão final e, como a gente até comentou, né, no episódio de ontem, o mercado fica sempre muito atento além da decisão em si, mas também a comunicação, né? Então, aquele comunicado que vem logo depois da decisão, porque ali os investidores começam a esmiuçar, entender palavra a palavra ali dos dirigentes para tentar justamente projetar, né, quais seriam os próximos passos aí na condução de política monetária. Como você bem mencionou, alguns outros países também, né, vão estar, enfim, decidindo as suas taxas de juros aí ao longo dos próximos dias, como Japão, Inglaterra, além, né, de Estados Unidos e Brasil. Então, de uma maneira geral, a gente está vivendo, né, um período de juros muito mais baixos no mundo inteiro. Então, é natural também que o mercado, além da decisão propriamente dita, comece aí a olhar mais para frente também para tentar vislumbrar quais seriam os próximos passos. E o mercado hoje, de fato, amanhece um pouco melhor. Ontem também já foi um dia melhor, né? Lembrando que semana passada foi um pouco mais pesado para os mercados. Verdade. Então, ontem já foi um dia um pouco mais positivo. Hoje, o futuro de Nova York, as principais bolsas ali na Europa e aqui também o nosso futuro de Bovespa indicam para um dia um pouco mais positivo. Tivemos alguns dados positivos ali vindos da China, por exemplo, na Europa também, uma alta no índice de expectativa econômica da Alemanha. Então, temos alguns bons elementos aí para essa abertura um pouco mais positiva no dia de hoje. Boa, vou aproveitar que você mencionou China e Alemanha. A produção industrial da China cresceu 5,6% em agosto, na comparação com o mesmo período do ano passado, e as vendas no varejo tiveram o primeiro resultado positivo do ano, de 0,5% de crescimento. Tem notícia positiva da China e tem também da Alemanha, né? Exatamente. Então, temos esses índices que foram divulgados. Então, sim, acho que a China ali foi o primeiro país, né, a passar por toda a pandemia. Também vem se recuperando bastante rápido. Esses dados de produção industrial justamente mostram aquilo que a gente até comentou também nos últimos dias, né, que em diversos lugares do mundo o setor industrial vem se recuperando até um pouco mais rápido do que outros setores, mas, por exemplo, vendas no varejo, como você mencionou, a primeira alta aí no ano, já mostrando também uma recuperação. Na Alemanha, o próprio índice, né, de expectativa econômica também apontando por uma direção de retomada. Então, são boas notícias, né? Isso que o mercado está aguardando, vai naturalmente
observando semana a semana quais são todos os dados que têm saído, mas não deixa de ser uma excelente notícia aí que acaba impulsionando de fato os negócios ao longo do dia e das próximas semanas também. E isso mostra, né, Lucas, que de fato tem que se ter muita paciência para o que todo mundo fala, que é a recuperação econômica, porque pensa só, é o primeiro resultado positivo das vendas no varejo na China, e faz quantos meses que a China já começou de fato essa recuperação a partir do 0 casos de coronavírus no país, né? Então a gente tem que ver que o caso do Brasil, Estados Unidos e Europa falta algum caminho ainda para se dizer que as coisas vão mesmo estar recuperadas, né? Sem dúvida, acho que a recuperação ela é gradual, né? Pode ser que em alguns países, em alguns setores, você tenha uma retomada um pouco mais rápida, em outros um pouco mais devagar, mas a verdade é que a gente está ainda se recuperando, né? Enfim, a gente fala aqui bastante em termos de todas as evoluções aí, seja de retomada das pessoas a uma vida aí, ao novo normal, né, digamos assim, as pessoas começando a voltar, né, a sair de home office, se deslocar e etc. Coisas que têm influência naturalmente aí em consumo, que têm influência na própria volta da economia. Então, assim, Claro. é gradual, né, Rê? Então, assim, a gente vai observar aí nas próximas semanas, nos próximos meses, país a país tem as suas peculiaridades. Então, isso aí é algo para um período mais longo, não é algo que a gente resolve em poucos dias, em poucas semanas, né? Então, certamente a gente vai ter que observar aí com bastante cuidado, bastante cautela, mas também com tranquilidade, sabendo que o importante é estar no caminho de recuperação, né? Acho que isso que é a grande mensagem. Então, esses dados têm ajudado a mostrar isso, que em diversos setores, diversos países, a gente está vendo um caminho de saída, né? Esse caminho vai durar um tempinho ainda, mas a direção que também é super relevante. Muito bom, beleza. Vamos lá, Lucas, vamos chamar o professor Martim Iglesias, porque hoje a gente tem uma aula super inusitada e acho que vai ser super divertida também. Professor, tudo bem com você? Tudo bem aqui comigo, tudo bem com vocês, Renata e Lucas? Tudo ótimo, Martim. Prazer tudo aqui. Bem, sim. Martim, quero saber o seguinte: o que os versos de Dante têm a ver com investimentos? Qual é a divina comédia do planejamento financeiro, hein? Olha que legal, né? Interessante, né? Porque tem a ver. Aliás, acho que a obra como um todo tem a ver com quase todas as questões da vida, né? Eu não sou um estudioso da obra, terminei de ler no domingo, eu achei a obra fantástica. Já queria de antemão aqui pedir desculpa aos italianos que estudam isso, que amam, que para quem essa obra é muito importante, né? Renata Colombo e Lucas Neri, né? Os italianos aqui. Super eu apenas italianos. Me tornei um grande apreciador agora, recentemente, né? Que terminei, que nem eu comentei no domingo. Primeiro que é uma obra, ela é fantástica. Ela só difícil, é uma obra, né, Martim? monumental, né? É uma obra monumental, só não dá para dizer outra coisa, né? Ela mistura questões filosóficas, religiosas, questões de mitologia grega, romana, questões sobre história da época, questões sobre astronomia da época, né? Então, tudo isso num compêndio único, escrito em verso, que nem você comentou, o que não é fácil, né? Ler em verso. É diferente ler ler um soneto, né? Com 2 quartetos, 2 tercetos, e aí acaba por aí em 20 linhas, você termina, do que você lê um capítulo inteiro, capítulos inteiros em verso, né? Além, então, Martim, de que ler em verso exige uma interpretação maior ainda do que um texto corrido, né? Claro, e aqui nós temos traduções tanto em verso como em prosa. Ela é difícil porque você tem muitas frases em ordem inversa, você tem muitas... o vocabulário para acertar rima e métrica tem que ser muito rico, então tem palavras com as quais a gente não está familiarizado.
Então, acaba sendo um esforço. Fora as notas de rodapé, porque cada citação, muitas delas, você precisa entender a que se refere, particularmente quando ele fala da história de Florença daquela época, a gente não está nem um pouco familiarizado com aquilo, né? Mas ela é muito interessante porque ela é basicamente uma obra onde Dante é o personagem, o protagonista, né? Ele mesmo, né, se coloca como protagonista, e guiado por Virgílio, que era um poeta romano antigo, ele faz toda uma caminhada passando pelo inferno, indo para o purgatório e depois para o paraíso, para o céu. E é interessante porque é como se tivesse uma descrição meio física, tem um mapa, né, do inferno. O inferno é um buraco com um monte de círculos, né, que vão descendo, e tem cada um dos pecadores, digamos assim, está numa região diferente, né, pagando, digamos assim, as culpas, com castigos específicos para aqueles erros que foram cometidos. Né? O purgatório, ao contrário, ele é uma espécie de uma montanha feita com a terra que sobrou do inferno, né? E aí tem uma espécie de terraças, 9 terraças, assim como são 9 os círculos do inferno, tem 9 terraças, né, onde as almas que estão no purgatório vão subindo para chegar no céu. E o céu é interessante porque o céu é o céu... É literalmente o céu, o sistema solar, que era o universo naquela época, no sistema geocêntrico, né? Então, de Ptolomeu. Ou seja, eles vão, no fim das contas, quando vai para o céu, ele navega pelos planetas, né? Então, a impressão é que ele resume basicamente todo o conhecimento daquela época. Então, é uma obra realmente fantástica que tem muitos ensinamentos sobre tudo, viu, Renata? Ô Martim, você comentou, né, ouvindo aqui, você comentou algumas coisas sobre planejamento financeiro. Como é que funciona toda essa questão aí? Tá. Também, né? É verdade. A relação. Volta dos planetas, Martim. Volta pra cá. Você foi viajar por céu, inferno e planeta, esqueceu da Terra aqui. É verdade. Então, aqui o que chama a atenção é o quarto círculo do inferno, tá? O quarto círculo do inferno chama a atenção. Tem dois erros que são que acontecem, né, na vida de algumas pessoas, né? Uma questão é essa vontade de guardar tudo que é dinheiro, né? Ela parece com o nome de avareza. Não quer gastar, está apegado aos bens. E tem uma outra coisa que para mim é diametralmente oposta, é totalmente contrária, que é o sujeito que é o esbanjador, né? Ou seja, o perdulário, aquele que gasta todo o dinheiro. E o interessante é que, apesar de serem coisas tão diferentes, elas estão no mesmo lugar lá na obra. Todos eles, né, os dois, no quarto círculo. E fala, puxa vida, mas são coisas tão diferentes, por que estão no mesmo lugar? É porque tem um ponto em comum. O ponto em comum que Dante consegue enxergar é que está ligado ao incorreto uso das coisas materiais. Um erra porque não quer usar aquilo e só quer guardar e reter. O outro erra porque usa sem controle, né? Então, eles estão num castigo lá no quarto círculo, as pessoas que tinham esse comportamento, têm que carregar enormes pedras, né, rochas, rolá-las e batem uns contra os outros, né? E quando eles batem, um fala, puxa vida, por que você guarda? E outro por que você desperdiçou, sabe? E ficam eternamente brigando isso. Isso tem a ver com planejamento financeiro porque tem a questão do equilíbrio, né? Tem a questão do equilíbrio no planejamento financeiro. Acho que o planejamento financeiro bem feito é para isso, né? É para você utilizar o dinheiro de uma forma correta, justa. Então, não se privar totalmente das coisas no presente, mas planejar um futuro justo, correto, adequado, que te permita, de fato, continuar vivendo e mantendo alguma qualidade de vida no futuro. Mas sem o exagero nem de guardar mais do que se deve e nem de gastar tudo. Então, tem uma frase que eu gosto, muitas vezes eu cito, que é a virtude está no meio, né? In medio virtus, também uma frase latina, que acho que está bem representada aqui, né? Nenhum extremo e nem o outro. E o planejamento financeiro, acho que segue exatamente essa linha aí de raciocínio, né, Lucas e né, Renata? Sim, e se a gente observar, pelo menos na visão de Dante, né, Martim, quem pender para um lado ou para o outro vai acabar no mesmo lugar, né? Exatamente. Então não tá certo nem do lado nem do outro. Círculo.
Exato. Agora, Martim, por que é tão difícil equilibrar? Acho que a gente sempre chega nesse ponto. A gente falou muito disso na Semana do Planejamento Financeiro. Dá até para deixar aqui na descrição do episódio os números dos episódios que a gente falou sobre isso. E a gente citou muitas vezes esse ponto. Onde está o equilíbrio e como eu chego a esse equilíbrio, né? É interessante. Tem o Jurandir Macedo, com o qual até escrevi um livro. Ele diz o seguinte, né? Aparece no livro, inclusive. Quer dizer que só tem dois erros possíveis no planejamento financeiro. Um é guardar muito e acabar morrendo cedo, né? E o outro é guardar pouco e demorar para morrer, ou seja, viver muito. Nossa. Né? Então, agora, equilibrar isso é difícil, porque a gente não tem ideia da dimensão do tempo, né? Então, a gente fica tentado a viver intensamente o presente. Muitas vezes a gente não sabe quanto guardar, porque não sabe por quanto tempo a gente vai precisar do dinheiro. Então, é difícil, né? Essa dimensão de tempo, de duração da vida, por exemplo, complica bastante essa questão. É completamente alheia à nossa vontade. A gente tentou resolver essa questão quando a gente criou a regra do 1369. Né? Então, a regra do 1369 é uma regra que tenta dar um norte sobre quanto você deve guardar ou ter para viver uma aposentadoria tranquila, né? Então, a regra do 1369 diz que em momentos chaves da sua vida, né, aos 35, aos 45, aos 55 e aos 65 anos, você devia ter um volume de recursos guardado, que é 1 ano de renda, 3 anos de renda, 6 anos de renda e 9 anos de renda, respectivamente a essas idades, né, de 35, 45, 55 e 65 anos. Chegando aos 9 aos 65 anos, você consegue ter uma aposentadoria mantendo basicamente seu padrão de vida. E a regra do 1369 dá também uma dica de quanto guardar. Então, a gente tenta organizar isto, porque é extremamente difícil, né? Então, obviamente, um planejamento financeiro não se resume à regra do 1369, né? A gente precisa ter uma análise mais detalhada, mas ela já dá um norte, já ajuda a direcionar, pelo menos a ter uma ideia da magnitude, né? De quanto será necessário manter no futuro para manter o padrão de vida e principalmente o que você precisa fazer hoje, né? Como deve ser o teu hábito de guardar dinheiro. Acho que é por aí. Martim, posso pegar aqui até um gancho e resgatar alguns pontos que você comentou? A gente falou aqui bastante sobre equilíbrio, né, relação de dinheiro com gastos, ao mesmo tempo guardar de mais, guardar de menos. Você trouxe lá no começo, né, toda a questão de céu e inferno. Como é que são toda essa relação? E você consegue explicar um pouquinho melhor? Parece que, sei lá, eu sou de às vezes guardar demais, gastar de menos. Puxa, isso merece inferno, né? Ô, Lucas, tá com medo de ir pro inferno? Veja que interessante. Uma coisa interessante aqui é que os mesmos erros que aparecem no inferno aparecem no purgatório também, tá? Então tem gente, e o purgatório basicamente é um lugar onde a pessoa está se purificando de erros, né? Segundo Dante, que vão levar depois para o céu. Então tem sofrimento, tem castigos, mas tem esperança, tá? E tem gente que cometeu alguns erros, como a avareza e a perdularidade, né, que no fim das contas não vão para o inferno. E a diferença para Dante entre, ou teologicamente talvez, a diferença entre estar no inferno e estar no purgatório é basicamente o arrependimento, né, a consciência do erro e tentar arrumar e se arrepender, né? Então, você tem gente que cometeu essas questões da avareza também no purgatório. Ou seja, não está tudo perdido, viu, Lucas? Acho que nesse sentido. Muito bom. Ô, Martim, é daí que vem o quinto dos infernos, hein? Ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Pois é, você sabe que eu procurei um pouquinho sobre isso, exatamente para gravar esse podcast. Essa é uma das versões, tá? Tem outra versão, mas essa é uma das possibilidades, que o quinto dos infernos venha daí, que seria a rigor o quinto círculo do inferno, né? Sim. É engraçado que essa frase sempre ela é falada assim, no meio de uma briga, de uma discussão, vai para os quintos dos infernos, coisa desse tipo. Exato. E o interessante é que o quinto círculo do inferno é o círculo da ira, né? Da raiva, ou seja, combina
combina bastante com os Fiz errado, me arrependi, fiquei com raiva e fui pro quinto dos infernos, é isso? Alguma coisa desse tipo. Ou quem tá mandando tinha que ir, né? Sei lá, né? Mas tem a outra versão que falam que é o quinto, que é o imposto cobrado por Portugal, né? Na época do ciclo do ouro e tal. Mas não sei se é correta essa interpretação, porque eu sei que essa frase, ou muito parecida com essa do quinto dos infernos, tem em outros idiomas, né? No espanhol tem uma frase praticamente igual, e lá não tinha essa lógica do quinto, né? Do imposto, né? Portanto, eu acho que a versão de ter algo ligado a Dante, no meu entender, faz um tanto mais de sentido. A gente pode escolher por essa. Exato. Vamos ficar com essa que é mais legal. Legal, boa. Muito bom. Ô Martinho, o Lucas passou na sua aula? Passou no teste Lucas passou. da aula? Lucas com esse nome Neri aí já deve deve ser, né, a obra de Dante, né, tão importante para todas as pessoas de origem italiana e para todos, né? Não é só Dante, é uma referência mundial, não apenas dos italianos. É verdade. Eu devia ter levado. Outro dia eu estava passando umas dicas de escrita criativa numa reunião aqui da nossa equipe do banco de conteúdo. Devia ter levado Dante para o pessoal se inspirar. Seria uma boa, né, Martim? Eu acho que sim. A criatividade, ela é impressionante, tá? É impressionante. Tem algumas frases, a frase dantesca, né? Uma coisa que chega a ser difícil de ser descrita, né? Porque, de fato, a imaginação é impressionante. Sabe, que teve diversos pintores que pintaram a Divina Comédia, né, para ilustrá-la, né? Botticelli é um, mas você tem um cara que particularmente acho que combina bastante com Salvador Dalí, né? Dalí pintou também, ilustrou livros da Divina Comédia, combina, né? Combina demais, né? Porque são coisas de fato difíceis de imaginar muitas vezes, né? Então, acho que é uma obra de fato fantástica, vale a pena ler, né? Ela tem em verso, pode ser vista em prosa também, com algumas traduções mais recentes que facilitam um pouco a compreensão, embora se perca um pouco, né? Essa questão de ter o verso torna tudo bastante bonito, embora mais difícil de absorver. Claro. Muito bom, gente. Fica super dica do Martim para ler a Divina Comédia com esse olhar de investimento, por que não, né, Martim? É isso aí, Renata. Muito obrigada pela aula de hoje, Lucas. Obrigada pela sua companhia na aula de hoje. Eu que agradecer a presença do Martim também e essa aula aí que muito, muito bacana. Valeu. Valeu, gente. Obrigada a todo mundo que nos acompanhou nesse episódio. Não percam a live de hoje que vai responder dúvidas de vocês, investidores e investidoras, às 5 da tarde nos canais do Personalité. Cuidem-se, protejam-se e a gente se encontra no próximo episódio, mais conhecido como essa quarta-feira. Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos.